Olá, eu sou Moisés Correia e este é o programa Outro Olhar. Veja nessa edição uma entrevista exclusiva com o advogado Dr. Ricardo Nemer, que defende a utilização do princípio ativo da maconha nos tratamentos medicinais. Encerramos o programa com o terceiro episódio do CECID Cena Aberta, falando de iluminação. Outro Olhar vai para um pequeno intervalo. Nos aguarde, voltamos já. Eu estou aqui para falar sobre algo muito grave. Há no Congresso Nacional um projeto de lei que pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. A terceirização acontece quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O resultado é prejudicial para todos, pois os trabalhadores perdem direitos e garantias conquistados com anos de lutas. Você sabia que as maiores vítimas de acidentes de trabalho no Brasil são os trabalhadores terceirizados? Além disso, a terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo. Há algo errado quando uma grande marca ou uma empresa rural resolve terceirizar suas atividades. Pense bem, não se engane. Atrás do discurso de modernização da indústria e do campo estão as piores formas de exploração do trabalho humano. A prática da terceirização pode estar associada a uma realidade muito mais sombria do que parece. Um produto na prateleira pode esconder uma triste realidade de exploração de um trabalhador. É este o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não para a terceirização. Eu digo não para a terceirização. E você? Outro Olhar traz hoje ao debate um assunto importante, que é a utilização da maconha na medicina. Para tal, trouxemos o Dr. Ricardo Nemer, que é advogado de um grupo de pacientes. Dr. Ricardo, qual o objetivo dessa associação que está sendo criada e da qual o senhor é um dos principais colaboradores? A finalidade dessa associação é lutar por uma regulamentação de maconha medicinal no Brasil. Primeiramente, cadastrando pacientes, tá, para posteriormente requerer uma autorização de cultivo. Porque hoje o que acontece? O uso da maconha medicinal ele é muito caro, tá, e muito burocrático você ter a importação desse remédio. Hoje, por exemplo, uma ampola, existem crianças que usam 3, 4 ampolas de remédio por mês, cada ampola sai uma base de $500. Então, se nós hoje formos acionar o Sistema Único de Saúde para proporcionar o tratamento medicinal de maconha para quem precisa, hoje nós levaríamos um sistema já quase que falido de saúde à bancarrota. Então, hoje, se você quer fazer um uso de maconha a um preço barato e com alguma qualidade, a melhor forma é buscando cultivar. Agora, doutor Ricardo, para esclarecer, obviamente que esse assunto ainda é um assunto polêmico, que a sociedade ainda não, absorveu e não tem todas as informações. Então, a primeira informação que seria importante, o senhor, na medida das informações que o senhor possua, que é o seguinte: realmente é eficiente um tratamento com esse princípio ativo ou os princípios ativos da maconha? Eu, particularmente, no início, eu não acreditava, tá, nos benefícios da maconha. Depois que eu comecei a trabalhar mais fortemente com os pacientes, eu vi cada resultado, tá, dentro desse uso que chega a ser assim, chocante. Tá? Sobreviver uma proibição de um remédio que pode propiciar qualidade de vida e até mesmo cura para quem precisa. Entendeu? Porque é o seguinte, nesse caso, me parece que
essa polêmica também tem muito a ver, porque a maconha sempre foi utilizada ligada à questão do prazer, né? Da utilização contínua, até tornando as pessoas viciadas, etc. e tal. Mas na própria medicina tem outras fórmulas químicas, né, que são utilizadas na medicina e que as pessoas não podem utilizar fora da medicina, não é verdade? Na verdade, a proibição da maconha, do uso da maconha, ela está ligada à história, tá? À dominação política e interesses econômicos. Tá? A maconha ela era utilizada como matéria-prima de diversos produtos, tá? Como roupa, papel, tudo que você faz com o petróleo, tá? Você faz com a maconha. Então, na época, a repressão à maconha ela começou nos Estados Unidos com o interesse de proporcionar o crescimento do petróleo, porque o poliéster é contemporâneo da proibição, tá? Além de toda a questão de materiais. Algodão. Porque a maconha é um tipo de cânhamo, né? Exatamente. Que é a fibra do cânhamo, não é isso? Na verdade, maconha é igual banana, tá? Porque existe a banana d'água, a banana da terra, a banana... vários tipos. Então, a maconha ela tem espécies, e cada espécie tem uma quantidade de componentes, dos canabinoides, entendeu? Então, existem vários tipos. Existe com baixo teor de THC, alto teor de THC, e todas elas têm um tipo de uso diferente. Esse que você... THC. Isso. O THC seria o princípio ativo mais, digamos, o que mais chamaria a atenção, por causa do seu aspecto... alucinógeno, não é isso? Exato, ele chama atenção por vários motivos. Ele chama atenção pelo efeito alucinógeno e também pelo efeito comitivo, tá? Por quê? O CBD sozinho, ele agindo, ele não funciona tão bem como em ação conjunta com o THC, tá? Um complementa o outro. Então, o preconceito e a informação falsa que foi levada pelo aparelho de repressão, tá? Criaram vários mitos. Tá? E a gente até, eu quero parabenizar a iniciativa do programa de falar sobre isso, entendeu? E você podia então ir dizendo quais são os mitos e como é que a gente vai combater os mitos? Vou botar um aqui bem claro. Primeiro que maconha vicia. Tá? Não existe nenhum estudo no mundo que comprove que a maconha cause vício físico. Tá? Seria meramente psicológico. E vício psicológico as pessoas têm em café, têm em chocolate, têm às vezes até em algumas ações diárias, tipo toque. Então, o que é vício psicológico? Entendeu? Então, o que produz o vício psicológico pode ser várias ações. Exatamente. Então, é mais um mito. Esse é um dos mitos. O outro é que a maconha te deixa preguiçoso, te deixa... acaba com a sua inteligência. Você pode ver aí vários escritores, vários cientistas, tá? Vários jornalistas, advogados, tá? E que fazem uso da maconha, não são melhor nem pior do que qualquer outra pessoa. Então isso é mais um mito. Agora, vamos para dar algumas informações. Antes da gente entrar, depois eu quero perguntar sobre o trabalho concreto que vocês vão fazer e o que o governo e os poderes públicos, Senado, Justiça, Câmara e tal, podem fazer. Mas eu queria saber... Que países esse processo está mais adiantado ou já está definido? Hoje, na minha opinião, o país que está mais avançado na cannabis medicinal é Israel. Porque Israel ele faz um uso simplificado. Simplificado por quê? Eles dão prioridade ao uso da planta in natura. Tá? Eles não usam extratos. Lá a maconha é uma questão de Estado, ela não é uma questão de mercado. Hoje quem proporciona o tratamento de maconha medicinal em Israel é o próprio Estado, entendeu? Nos Estados Unidos, por exemplo, é o mercado. Então existem lá os dispensários, os produtores, e quem dita preço, quem dita as condições, a qualidade é o mercado. Em Israel, quem faz é o próprio governo. No Uruguai também, agora quem chamou a responsabilidade, né, na produção da maconha foi o próprio governo. Entendeu? Aqui no Brasil, com o tipo de governo que a gente tem, acho que fica difícil até chamar, porque tudo aqui que é privado, que no caso, né, é trazido para o Estado, dificilmente funciona, pelo menos na minha opinião. Entendeu? Há controvérsia. Há controvérsia, tem outras opiniões, mas o importante
perceber o seguinte, que isso já é útil. Nós não estamos falando, vocês não estão propondo nenhuma novidade que nunca foi testada, etc. Vocês estão aqui desenvolvendo no país uma campanha, estão se preparando para desenvolver uma campanha mais ampla, no sentido de que medidas concretas essa campanha, que essa associação que está se organizando vai desenvolver, quais seriam, vamos dizer, para a Anvisa. O que a Anvisa, vocês estariam exigindo ou solicitando à Anvisa nessa campanha? Nós exigimos da Anvisa que ela regulamente a produção, tá? E o nosso interesse é que, uma vez regulamentada, haja essa permissão para se produzir para os pacientes, entendeu? Ah, sim. Porque nós tivemos notícias aí na mídia em geral de autorizações da Justiça, né? Que até se passou reportagens e tal, com a utilização para a compra, né, desse produto. E vocês estão defendendo que, como você falou para mim e tal, de que se for nesse sistema e com a quantidade de pacientes e tal, seria um valor extraordinário. Então vocês estão defendendo que haja uma regulamentação do cultivo. Sim, até porque hoje, se nós pegarmos todas as empresas hoje que podem produzir no mundo, todas essas empresas juntas não teriam condição de atender o mercado nacional. Hoje, para você ter uma ideia, só de crianças epiléticas são 600 mil crianças. Se a gente for pegar os epiléticos, as pessoas com esclerose múltipla, as pessoas com câncer, as pessoas com depressão, as pessoas com hiperatividade, isso sem falar as inúmeras aplicações medicinais da maconha, entendeu? Então, só existe um caminho, produzir aqui, entendeu? Até porque você vai gerar divisa para outros países, para quê? Entendeu? O dólar com o preço que está hoje custa $500 uma ampola. Uma criança usa pelo menos 4 no mês. Então, quem pode proporcionar isso? Hoje o SUS já mal consegue propiciar algodão, insulina, coisas básicas, entendeu? Então, o caminho é a produção nacional. E apenas a Anvisa, que é a agência reguladora, apenas a Anvisa teria competência para tomar essa decisão? Na verdade, todos os poderes do Estado teriam essa competência e essa possibilidade. O Poder Executivo ele poderia resolver isso simplesmente determinando a retirada da Anvisa da proibição, do rol de produtos proibidos. Isso resolveria com uma canetada. Tá? Outra solução seria o Congresso aprovar uma lei, tá, regulamentando. E a última fortaleza seria a Justiça, porque na falta da Anvisa resolver o problema de quem precisa, ou o Congresso o problema de quem precisa, a última fortaleza seria a Justiça. Agora, do ponto de vista de levantamento, que levantamento vocês têm sobre a distribuição desses pacientes e tal nos estados? Em que grau já está essa articulação e essa organização de vocês? Na verdade, existem várias associações sendo formadas, tá? Não só a Abra Cannabis, tá? Existem já 2 associações formadas em fase de registro, tá? E a tendência é aumentar, porque a demanda é muito grande, entendeu? A cada dia eu recebo telefonemas, até médicos hoje, por exemplo, os médicos estão buscando isso. Eles têm lido bastante informação, bastante estudos a respeito, estão querendo conhecer, estudar, mas o preconceito é tão grande que aqui no Brasil não existe, por exemplo, nenhuma universidade com um estudo assim, amplo. Tá? Era isso que você já adentrou na minha outra pergunta. Quero exatamente saber como é que essa discussão repercute nos diversos segmentos. Vamos dizer, na academia, na universidade. Tem poucos estudos sobre isso? Muito poucos estudos. Hoje eu tenho conhecimento de algumas monografias, alguns trabalhos, né, acadêmicos, muito bons, por sinal. Existem aqui no país pessoas referências em canabidiol, por exemplo, em canabinoides, mas efetivamente a impossibilidade de se requerer o cultivo ela não permite um estudo mais aprofundado. Acaba sendo proibitivo. Exatamente. Que a universidade gaste dinheiro para fazer isso, porque tem que ser tudo importado. Exatamente. Então. E existe uma questão que qualquer estudo medicinal no Brasil ele é muito caro. E existem vários entraves criados pelas indústrias farmacêuticas.
comitês de ética. Então, vou dar um exemplo. A indústria e a farmácia, ela quer aplicar um produto fitoterápico, que é uma planta, a maconha, ela não é um medicamento. Ele quer aplicar uma questão de alopatia a um produto fitoterápico. Então, você já vê que aí já é uma coisa meio complicada. Entendeu? Porque a indústria vai querer explorar e ter lucro com isso. E no primeiro momento eles não estão vendo, não vai ser um Viagra, então claro, eles não querem... Até porque a planta não paga patente, né? Então é complicado, por isso que é proibida porque o cultivo da maconha. Os laboratórios são fundamentalmente estrangeiros, né? Com certeza, e detém todas as patentes de tudo que você pode imaginar. Por exemplo, a GW Pharma, ela detém a patente do Sativex. O Sativex, ele nada mais é que o extrato da cannabis. Só que como eles não podem patentear o extrato, o que eles fizeram? Eles patentearam a forma de extrair. Que ela extrai 50% de THC, 50% de CBD. Então eles, como não podem patentear a planta, porque a planta é do mundo, né? É da humanidade. Então eles fizeram o quê? Eles patentearam a forma de extração. Por mais que eles tentam patentear a humanidade, você sabe, né? Eles tentaram patentear várias plantas, como é que é, aquele coisa no Pará, né? Claro, o açaí. O açaí e etc. É a biopirataria. Exatamente, eles tentam patentear agora surgiu um cientista aí que patenteou um canabinoide sintético, ou seja, um canabidiol acrescido de flúor. Ou seja, é complicado. Seria a mesma coisa que você tivesse um Tang e dissesse que ele era melhor do que a laranja. Alguma coisa assim do tipo. Entendeu? Então é complicado. Agora, esse grupo de pacientes, esse embrião aí da associação que está sendo criado e tal, tem alguma coisa a ver ou alguma interseção com as marchas que tiveram pela legalização da maconha? Bom, na verdade, ela não existe. São movimentos distintos. Autônomos. Porém, eles estão indo na mesma direção, porque a necessidade e a luta é a mesma, entendeu? Não existe diferença, na verdade, entre o usuário comum e o medicinal. Na minha opinião, a maioria dos usuários são medicinais e não sabem, entendeu? Por quê? Às vezes a pessoa ela já é hiperativa, tá? E ela usa aquilo como calmante, às vezes ela tem problema de humor, às vezes ela tem problema de insônia, entendeu? E a maconha, ele faz um uso normal, regular, que ele não imagina que é medicinal. Claro. Entendeu? E na verdade medicinal. Ele está correspondendo a uma necessidade. Exatamente. Que ele é levado a isso. Ninguém busca algo que ele acha que não precise. Entendeu? Então é por aí. Na verdade, a luta é a mesma. Todo mundo busca por bem-estar. Seja ele de saúde ou mental ou até de existencial. Agora, essa ideia de fazer uma associação, e vocês já tiveram, além da decisão, porque fazer associação no Brasil é independente. Se você quiser fazer uma associação, eu aqui com você, a gente faz uma associação. Não há nenhum problema. Agora, que estágio está isso e como é que vocês estão... Quais são as ações? Qual é o plano? No momento, nós estamos buscando a formalização da associação, estamos buscando apoio político da ABI, por exemplo, a Comissão de Direitos Humanos está apoiando a criação da associação e ajudando a levar o debate. A OAB tá, meio que... vou te dizer assim, de uma forma amena, mas já vendo com bons olhos e buscando, pelo menos, levando o debate. As universidades hoje estão bem abertas ao debate, ou seja, de passo em passo o debate está chegando, entendeu? Mas também existem retrocessos. Ao mesmo tempo que, por exemplo, houve agora a regulamentação, a desclassificação do CBD, tá? Ele, por exemplo, o CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, ele limitou. Na verdade, isso não vincula ao médico, tá? Mas ele deu uma resolução indicando que só poderia prescrever psiquiatra, neurologista e apenas para criança até 18 anos. Ou seja, o epilético de 20, de 30, de 40, o velho, o idoso, não teria essa prerrogativa. Então, para você ver, o CFM, ao invés de aumentar a distribuição de saúde, né? E a Anvisa, que no caso ela aceita a prescrição até para maiores de 18, ela tenta, num retrocesso, ela limitar o acesso. Não sei com que interesse, entendeu? Mas, na minha opinião, um retrocesso.
Então, quer dizer, nesses órgãos que debatem, porque, veja bem, vocês são a sociedade, né? A sociedade está demonstrando uma necessidade, que é o debate sobre essa necessidade, que é uma necessidade de saúde, uma necessidade social de um grupo enorme de brasileiros e tal. E os órgãos que teriam a autoridade científica ou de regulamentação ainda não se dispuseram a tratar o debate sobre isso. Por exemplo, o Conselho Federal de Medicina. Vamos organizar um debate, trazer quem é contra, quem é a favor, trazer as associações. Abrir o debate, porque para vocês, acredito eu, o melhor é o debate. Com certeza. Porque se vocês estão trazendo uma coisa nova e precisa de mudar a cabeça de pessoas, mudar a consciência, o debate aberto é a melhor maneira, não? E esses órgãos têm essa resistência até de organizar o debate? Exato. No ano passado, um grupo de pais esteve em Brasília tentando exatamente uma regulamentação junto à Anvisa. E ela acabou saindo. Mas ela saiu de uma forma que, de 0 a 10, podemos dizer 2. Entendeu? Ela não foi efetiva. Ela limitou. Ao invés dela andar para frente, ela estagnou. Porque, na verdade, ela não resolveu o problema dos pacientes, porque a demanda existe. Hoje, a maior demanda pelo uso medicinal é de câncer, é quem sente dor, é quem está com a vida em risco, entendeu? E o CFM está ignorando, a Anvisa está ignorando, entendeu? E eu acho que é quem exatamente mais precisa. Não dizendo que as crianças com epilepsia não seja importante, todo caso é importante, toda dor, todo sofrimento é importante de ser tratado. Agora, você que é advogado, e na justiça, o caminho atual tem sido só a justiça. Sim. E isso representa vocês também uma colaboração com a justiça, que é no sentido de... porque se todo mundo for para a justiça já é lenta, já Exato. É complicado. Então essa solução, vocês estão chamando atenção para um assunto, para os poderes públicos, é o seguinte, não adianta fugir disso, não adianta... Como outros assuntos aconteceram, né? Para você ter ideia. A juventude, né? As jovens que se engravidam, certo? E aí não tem discussão sobre educação sexual, porque não pode ter, mas aí quantos não estão fazendo aborto clandestino, etc, etc. Então, esse assunto, na justiça, tem sido o caminho que as pessoas têm usado? Tem muitos casos ainda na justiça a serem debatidos? Tal qual a união homoafetiva, entendeu? O divórcio, que ficou se arrastando no legislativo durante anos, a maconha é um assunto polêmico. Nenhum governante ele quer tomar a atitude de legalizar a maconha, porque existe um preconceito. Hoje, por exemplo, o nosso Congresso... Não tem um extremamente... Morrica aqui, não? Não, aqui não tem macho, né, assim, igual o Mujica. Ele e o Fusca dele? Pô, com certeza, atropelava aí esse Congresso reacionário que nós temos hoje, com certeza, entendeu? Aí, então, aí não falou o advogado, ele falou o militante, né? Com certeza. Político. Exatamente. E paciente. Certo. E paciente. Assim. Então, diga aí. Você acha que na justiça, então, tem muitos casos lá? Muitos casos. E como a união homoafetiva, quem vai reconhecer com mais rapidez a necessidade do ser humano que precisa é a justiça. Como se tem feito. Foi ela que exigiu, obrigou a Anvisa a importar. Entendeu? Foi ela que obrigou o SUS a pagar e eu acredito que vai ser ela que vai obrigar o Estado a regulamentar. Isso, se antes disso não houver uma decisão, existe hoje uma ação no Supremo Tribunal Federal que ela vai julgar a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei 11.343, que ela diz que é crime fazer uso de maconha. Se hoje... por agora, o STF decretar que essa lei ela é inconstitucional, tá? Ela vai gerar uma obrigação do Estado, já que não é crime, e você vai continuar garantindo um monopólio para o traficante, porque hoje o que acontece? O traficante, com a proibição, ele detém o monopólio do tráfico. Então, só quem pode vender hoje, por exemplo, aqui no Brasil, quiser comprar um canabidiol ou maconha, só na boca de fumo. Ou, então, eu entrando numa via crucis, buscando os poucos médicos que têm condições e sabem e querem receitar. Depois disso, uma burocracia junto à Anvisa. Depois disso, tentar arrumar dinheiro. Depois disso, um despachante aduaneiro para poder ter uma ampolinha daquela.
Ou então você vai buscar... Conheço pessoas, pacientes que me relataram que foram numa boca de fumo, compraram 1 quilo de maconha, o pai e a mãe, para fazer para o filho. Entendeu? Então, olha o risco que esses pais estavam correndo. Na minha interpretação como advogado, eles estão em estado de necessidade. É como se o filho tivesse prestes a morrer, tendo aquelas crises de convulsão de 30, 40, tem criança que tem 50 num dia, entendeu? E você vê ela estrebuchar ali e ignorar. Então, olha que situação limite. Entendeu? Chega já é da crueldade. Chega da crueldade, assim, tipo assim, quando eu soube disso, eu fiquei assim, sabe, urge a associação, urge essa autorização, urge esse debate, entendeu? Porque é realmente assim, chega a chocar, às vezes até deprimir, entendeu? Você vê assim as pessoas chorarem de dor e falarem que não tem como conseguir. Uma vez uma mãe do interior da Bahia, ela falou, poxa, eu quero o canabidiol, mostrou a situação do filho, eu mandei tudo o que precisava, ela começou a chorar. Começou a chorar porque ela falou assim, poxa, eu moro em Itiúba, para eu ir para Salvador são 500 quilômetros, eu tenho que ir para Petrolina, interior de Pernambuco, e chego lá, o neurologista diz que maconha é coisa do demo. Ele não vai dar esse papel que o senhor falou que precisa para poder comprar meu remédio. Entendeu? Chega a ser assim, o que você vai dizer para uma mãe dessa? Entendeu? É duro, né? É duro demais, entendeu? É chocante. E como é que você consegue se equilibrar para conviver com esses dramas? Poxa, na verdade, isso te deixa deprê, entendeu? Por quê? Você vê que a lei diz uma coisa, você vê que o Estado deveria proporcionar saúde, né, bem-estar, e ela, ao contrário disso, ela ignora, simplesmente por uma política até uma política de drogas, tá, que deveria estar ligado à saúde, à violência também, diretamente, mas ela não está... Primeiro que ela não protege a saúde, nem de quem não faz nem uso medicinal, porque quando você não regulamenta, por exemplo, a maconha vendida pelo traficante, ela tem produtos químicos, fertilizantes que não são permitidos, falsifica a coisa, veneno... Entendeu? Então você está usando um negócio que a última coisa que aquilo é medicinal. A primeira coisa. E se você faz uma lei para proteger a saúde da pessoa, tá? Você cai num problema jurídico pelo seguinte: primeiro, se eu tentar me suicidar e não morrer, o Estado não pode me punir. Se eu fumar um baseado, eu sou bandido, eu sou criminoso. Então, olha a desproporcionalidade da coisa. Isso sem falar que a maconha ela não faz mal, ela faz bem. Existem estudos aí, que foram recém-publicados, e ali, na verdade, publicado há bem mais tempo. A maconha, ela é 114 vezes menos danosa que o cigarro e 144 vezes menos danosa que a cerveja. Hoje a gente tem publicidade de cerveja na televisão, entendeu? Hoje a cerveja... Todos os eventos, todas as ações grandes das pessoas para o prazer e tal, está ligada à cerveja. Exatamente. Né? E você nunca viu ninguém... E eles não identificam que essa publicidade seja responsável pelo alcoolismo, pelas brigas, por isso, pela violência. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Você vai num show de rock and roll que vende cerveja, ou um baile funk, e vê quantas brigas tem. Vai num show de reggae, vê quantas brigas tem. Só assim, tipo, socialmente, né? Uma análise social. Então você vai ver que o tipo de problemas que traz um e traz outro é totalmente diferente. Entendeu? É um olhar... Eu estou tentando te proporcionar um olhar diferente. Entendeu? Claro, por isso nós estamos aqui no programa Outro Olhar. Exato. Agora, doutor Ricardo, se você tivesse que falar ali para aquela câmara, para uma pessoa que não consegue ainda perceber legal a importância dessa tese que a associação que vocês estão participando e que o senhor milita nesse campo aí, o que o senhor faria? Usa lá, fala para as pessoas por que é importante realmente essa luta que tem trazido tanto sofrimento para várias mães, pais, familiares, pacientes. É importante que a sociedade tenha noção de que existe uma necessidade das pessoas e ela precisa ser suprida. Se ela não for suprida, proporcionada pelo governo, ela vai ser suprida pela própria sociedade. Porque quando a realidade, né, o direito ele ignora a realidade ignora o direito.
O Estado, o que ele fez? Ele proibiu a maconha, ele proibiu todas as drogas. E o Estado e a população desobedece, porque ela usa a droga. Entendeu? Então é uma coisa que você vai querer modificar, uma coisa que é intrínseca à sociedade. Tá? Isso, no caso, é o uso de drogas. Agora vamos falar de remédio maconha. Tá? Ao contrário do que sempre pregaram e sempre informaram, a maconha ela cura em alguns casos. Tá? Ela dá qualidade de vida. E isso não tem mais como se negar, como se varrer para debaixo do tapete. Entendeu? Então, eu acredito que a sociedade, todo mundo tem um parente, ou um parente, um amigo com câncer, com esclerose, com epilepsia, ou com hiperatividade, entre outras doenças. Entendeu? Pessoas que gastam muito dinheiro. Tá? O Estado hoje, por exemplo, hoje já temos até caso de plano de saúde, tá? Que pediu à Anvisa a importação de uma criança que tinha 70 convulsões por dia, ela tinha que ter um home care dentro de casa, e esse aparato para cuidar dela dentro de casa era muito mais caro que o plano de saúde custeasse o remédio. Então é uma hipocrisia, uma covardia, né, social, não permitir, ou não debater, ou não exigir do governo que se esclareça essas condições. Agora, Ricardo, para a gente encerrar o programa e fazer um pinga-fogo aqui, certo? Assim, como é que você responde aos argumentos dos que são contra? Por exemplo, um dos argumentos, você está levantando, mostrando para os nossos telespectadores a situação de aflição, de dor, certo, dessas crianças e dos seus familiares e de outros pacientes, etc. Como é que eles fazem a campanha contrária, né? Para dizer o seguinte: olha a situação que os jovens passam, certo? Eles deixam as famílias, eles até furtam para comprar, eles cria problema na família. Como é que você que tem mais acesso do que eu até aos argumentos contrários, como é que você responde a essas pessoas? Porque existe uma questão moral, claro, existe uma questão religiosa, existe uma visão de que tem pessoas que não vão aceitar nem argumento, claro. Eles são contra, isso é do diabo, isso é do sei o quê. Eu não estou contando esse povo aí, eu estou contando o pessoal que não está ainda convencido e que é até sensibilizado por essas argumentações contrárias. Quais são os principais argumentos contrários a essa proposição de vocês e como é que vocês respondem a esses argumentos? Uma das principais argumentações contrárias é o seguinte: eles partem do princípio que a maconha contamina caráter. Tá? Então, por exemplo, que você fuma maconha, a maconha ela sempre esteve ligada à preguiça, à falta de inteligência, ao idiotismo. Entendeu? Na década de 60, você deve ter acompanhado o Reefer Madness, aqueles filmes que parecia aquele cara com cara de doido, que fumava o baseadinho, aí botava fumaça por debaixo das portas para as meninas sentirem o cheiro, tirarem a roupa. Então, isso foi uma propaganda feita pelo proibicionismo. Financiada para Hollywood, para poder disseminar essa visão. Exatamente. Então, para quebrar esse paradigma é realmente muito difícil. Hoje, por exemplo, eu fui a debates no Senado, inclusive, com evangélicos, pessoas contra, e vou ser sincero, até os próprios evangélicos hoje, a maioria apoiam a maconha medicinal. O problema é que o que ocorre? Existe muita falta de informação. As pessoas não sabem que, por exemplo, a maconha ela seria medicinal para uma pessoa com hiperatividade, ou com insônia. Eles acham que é o seguinte, que maconha é só para quem está para morrer, entendeu? Ou para quem está tendo crise de convulsão, e na verdade não é, entendeu? Existem vários tipos de uso de maconha. Então, se ela é um benefício, ela tem que ser usada em sua amplitude, entendeu? Se ela faz mal para alguém, ela deve ser excluída para essa pessoa que faz mal. Mas a proibição, ela é danosa até por isso. Por quê? Como é que hoje, por exemplo, eu vou explicar qual é o problema hoje. Hoje, se você chegar num médico, hoje é crime. Você chegar e falar: oi, doutor, tudo bom? Eu fumo maconha. O doutor já vai olhar assim para sua cara e falar assim: pô, você fuma maconha? Você é bandido. Dependendo, vai fazer logo um julgamento moral, é a primeira coisa. Então hoje, como é que você vai fazer um estudo de estatística? Quantas pessoas fumam maconha? Maconha é bom, maconha é ruim? A partir do momento que você vende maconha legalmente, você vai dizer, pô médico, eu não bebo cachaça, mas eu fumo um baseado de vez em quando, eu fumo 1, 2, e o médico vai avaliar se isso na sua saúde é bom ou é ruim,
Entendeu? Então eu acho que a regulamentação, ela ao invés de trazer o descontrole, é o contrário, ela traz o controle. Descontrolado está hoje. Hoje só quem controla isso tudo é o traficante. Entendeu? Ele controla tudo, ele controla o viciado, ele chega, se o viciado tem dinheiro, ele pega o dinheiro, se ele não tem, ele dá uma arma. E esse é o controle que tem hoje. Entendeu? É o controle social. Exatamente. Né? O que eu quero é um controle efetivo. Eu quero botar um freio. Eu quero saber o seguinte: esse garoto aqui é o quê? É um menor de idade? Ele pode usar maconha? Ele precisa usar maconha? É a pergunta que eu tenho que fazer. Entendeu? Então, resolvido isso, tendo o controle do Estado, é fácil fazer. Agora, sem ter, nunca vai ter. E sem falar que isso proporciona uma guerra. Entendeu? E numa guerra, morre inocentes. Vou dar um exemplo para você. Se a gente pegar aqui hoje, não vou falar de maconha, vou falar de crack. Todas as pessoas que morreram de crack no Brasil em um ano, você multiplica por 100, vai dar o número de pessoas que nunca usaram droga, morreram no tiroteio entre a polícia e o bandido. Entendeu? Então é isso que eu tenho para falar para as pessoas que são contra. É exatamente isso. Esse é o cerne da questão. Como é que vocês vão mudar isso? Vocês vão mudar apoiando a legalização, que seja prescrito para quem precisa, que seja cuidado quem não precisa e faz um uso que não seja beneficente para ele. E com isso a gente vai conseguir fazer justiça social de verdade. Porque hoje o que acontece? Hoje é proibido. Tiro, porrada e bomba, né? E todo mundo usa. Hoje, se você sair aqui, embaixo, aqui na esquina, você consegue comprar maconha, pó, né? Crack. Não existe controle, entendeu? E você garante um monopólio para o bandido. Então, estamos encerrando. Queria agradecer a presença do Dr. Ricardo Nemer. Se você quiser deixar um e-mail, não sei se você para fazer contato, ou telefone, não sei como é que essa associação está se organizando, você diga que nós vamos botar aí na tela. A associação ela vai ser fundada agora no domingo, dia 8, às 13 horas, no Observatório Nacional. E futuramente as pessoas que se interessarem podem procurar no site que está em construção, que é www.abracannabis.org. E lá vai ter informações sobre maconha medicinal. Se as pessoas quiserem fazer um cadastro como paciente para buscar a legalidade no uso da maconha medicinal, estamos à disposição. O nosso programa é gravado, então, dia 8 de março, nós estamos gravando aqui no dia 6 de março. No dia 8 vai ser lançado. Quando você estiver assistindo esse programa, já existe essa associação e provavelmente o site que nós estamos colocando aí na tela já estará disponível para você entrar, debater com toda a liberdade e com consciência. Outro olhar para um pequeno intervalo, voltamos já. Olá, eu sou Osmar Prado e estou aqui para falar sobre algo muito grave. No Congresso Nacional, um projeto de lei pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores, hospitais sem médicos e enfermeiros, uma construtora sem operários. Todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros, pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Basta lembrar que os maiores índices de acidentes de trabalho que hoje ocorrem no Brasil atingem os trabalhadores terceirizados. Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados, pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Não podemos permitir que poucos ganhem com o trabalho de milhões. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você?
Olá. E eu estou aqui para falar sobre algo muito grave. Há no Congresso Nacional um projeto de lei que pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores, hospitais sem médicos e enfermeiros, Uma construtora sem operários. todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada, o resultado será prejudicial a todos os brasileiros. pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Você sabia que as maiores vítimas de acidentes de trabalho no Brasil são os trabalhadores terceirizados? Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados. Pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata. O que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Há algo errado quando uma grande marca ou uma empresa rural resolve terceirizar as suas atividades. Pense bem. Atrás do discurso de modernização da indústria e do campo estão as piores formas de exploração do trabalho humano. Um produto na prateleira pode esconder uma triste realidade de exploração de um trabalhador. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não para a terceirização. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? Encerramos o programa com o terceiro episódio do CECID Cena Aberta, debatendo a iluminação. Olá, seja bem-vindo ao CECID Cena Aberta. Para fazer uma boa gravação, você já sabe que não é preciso gastar dinheiro. Basta utilizar o seu celular ou tablet e garantir uma boa edição utilizando um software livre. Mas como fazer se o ambiente estiver escuro demais? No programa de hoje, você vai assistir um bate-papo com o cinegrafista Manuel Rosa e vai conhecer uma solução caseira para iluminar os ambientes. E no tutorial, o designer gráfico Cadonico vai ensinar a aplicar transições e correção de cores no Caden Live. O CECID Cena Aberta está no ar. Olá pessoal, nesse episódio nós vamos falar de luz. Como fazer uma iluminação numa cena, que tipo de luz usar, quando não usar, qual é a melhor maneira de administrar essa coisa que parece um pouco complicada, mas não é. E quem vai dar uma luz a esse assunto é nosso amigo Manuel Rosa. Tudo bom, Manuel? Tudo bom, Cadu? Tudo. Bom, como você falou, né, esse tema iluminação é um tema às vezes que gera medo, preocupação, uma pessoa vai filmar, tem que iluminar dessa forma. Mas na realidade é muito simples. Você conhecendo o equipamento e o tipo de iluminador, você consegue fazer qualquer tipo de cena, desde a mais simples até a mais profissional, tanto externo e tanto estúdio. Então a ideia aqui é mostrar rapidamente, né, alguns equipamentos, né, que são utilizados em estúdio e uma alternativa também de iluminação para quem quer fazer um vídeo menos profissional, um vídeo amador, mas que tenha também uma qualidade. Beleza, vamos lá. Bom, vou iniciar por um iluminador que é muito popular, conhecido como iluminador aberto, né? No mundo do vídeo conhecido como spot, né? Esse iluminador é um iluminador simples, né? Funciona com a lâmpada lapiseira, né? Tem uma temperatura de cor, uma potência que vai de 300, 500 ou 750, aí depende do tipo de cena que você vai estar utilizando para a definição dessa lâmpada, que gera em torno, Cadu, né, valor de 100 a 200 reais, entendeu? Para quem quiser obter um desse, né? Claro que de repente você pesquisando legal na internet e tal, você até consegue por um preço menor, né?
Beleza, Manuel, e só existe o spot, vamos supor assim, como opção de iluminação no primeiro momento? Bom, Cadu, existe sim mais um iluminador, só que esse é um pouco mais profissional, utilizado em grandes estúdios, em grandes produções hollywoodianas, vamos dizer assim, né? E o diferencial dele é a lente e a forma de iluminação. E qual é o nome desse aí? O nome é Fresnel. Fresnel por quê? Esta lente aqui, né, foi denominada com o nome do cara que criou esse iluminador, né? Bom, qual a diferença dele, por exemplo, do iluminador aberto que eu acabei de apresentar, né? Ele possui uma iluminação bem mais focada, né? Você quer fazer uma cena, por exemplo, que você quer apresentar um produto, né? Ou alguma cena que você tenha que focar literalmente no personagem, você utiliza esse tipo de iluminador, né? Ele tem uma iluminação que você consegue determinar aonde que você quer iluminar realmente, entendeu? E aí com isso você garante um zoom e uma qualidade de imagem, né, muito boa. Por isso que é utilizado nos grandes estúdios. Serve também como contraluz quando você vai filmar um croma. Bom, quando você vai fazer um croma, você tem a luz frontal, certo? Que vai pegar tanto a pessoa ou o personagem, né, como vai pegar o fundo. Para você ter uma luz de recorte no croma, que vai garantir o recorte, por exemplo, do ombro da pessoa, você precisa de uma contraluz por trás, entendeu? Que vai te dar uma precisão na hora do recorte da imagem. E aí, esse iluminador também cumpre essa função de fazer essa contraluz. Então, Manuel, e se eu quiser fazer uma iluminação de fundo, assim, pegar um ambiente e fazer uma iluminação de fundo? Como é que eu faço? Para isso existe o iluminador Kinoflow, né? É um iluminador que você no estúdio utiliza ele sempre suspenso, né? Tem uma luz soft também, uma luz bem aberta, né? E ele serve muito para iluminar o fundo do chroma key. No caso, aquele pano verde, aquele pano azul, né? Ele serve para iluminar aquilo ali, para dar também uma precisão no corte. Ele funciona com uma iluminação aberta, inclusive para vários cenários, né? Sem você ter que iluminar com precisão. Na realidade, ele dá um ganho de luz. Por último, eu apresento esse iluminador que é o mais simples, que é o Sangan. Nesse caso, é um iluminador de LED de 160. Né? Ele serve para você acoplar as câmeras, né? Para você fazer aquela externa, ou você gravar algum evento, aí você precisa manusear junto com a câmera, principalmente casamento, festas, quem gosta de fazer um videozinho sobre festa, entendeu? Esse iluminador é o mais indicado, é bem baratinho também, está na faixa de 50, 150 reais, né? E é bem acessível, né? E cumpre muito bem também o papel para vídeos amadores, né? E é isso, Cadu, entendeu? Em média, para eu ter essas 3 iluminações, quanto que eu gastaria, assim, por exemplo? Bom, você gastaria aí de uns 750 a 2.000 reais. Na internet tem alguns kits, né, que são vendidos já com todos esses iluminadores, né, que está na faixa de 1.500 a 3.000 reais. Então é um pouquinho salgado, né, entendeu? Mas eu acho que existem outras alternativas, né? Então, para você que não tem R$ 1.500 para gastar, em média, com kit e essas coisas, não se desespere. Assim como no episódio das câmeras, nós também temos uma alternativa a qual você pode ter uma iluminação satisfatória na sua filmagem. Para isso, você precisa de 2 equipamentos muito distintos. Primeiro, a extensão, que eu vou botar aqui, né? Depois, uma luminária. Vou pegar aqui a tomada, espetar na luminária, né? Normal, certo? E além disso, uma caixa. Mas essa caixa não é uma caixa qualquer, ela lá dentro tem um papel alumínio. Para quê? Para rebater todas as luzes, todos os focos de luzes da luminária. E na frente, um papel manteiga para difundir a luz. Então, simplesmente eu pego uma caixa de sapato, corto um buraco, colo o papel alumínio dentro e colo um papel manteiga na frente. Eu encaixo a lâmpada aqui dentro e ligo. Tcharam! Você tem um iluminador difuso com utensílios de casa. Outra dica que eu posso dar é você trocar o papel manteiga
pelo papel celofane, que aí você faz gelatina. Você pode botar luzes vermelhas, verdes, amarelas, azuis e assim por diante. Se usar uma lâmpada fria como essa, não tem problema de aquecer o papel celofane e queimar, certo? Então tá aí a dica da solução caseira para iluminar a sua cena. Agora, no próximo bloco, nós vamos falar de correção de cores, ou seja, como você pega essa luz que foi capturada, e vamos supor que não foi capturada de uma maneira não muito legal, você corrige as cores ali, e vamos falar de transições entre vídeos, mais suaves, mais duras e assim por diante. Então até o próximo bloco. Assista agora o tutorial com o Cadu Nico sobre correção de cores e transições no Kdenlive. Então vocês viram no outro bloco com o manual a importância de se iluminar uma cena. Mas vamos supor que você capturou uma filmagem e viu que a luz não ficou muito legal. O Kdenlive ele possui recursos que compensam isso. Você pode corrigir a cor sem problema nenhum. Então, para isso, como foi na primeira aula, então nós temos aqui na timeline já o clipe e vamos adicionar um efeito. Botão direito do mouse, adicionar efeito. Nós temos vários efeitos correlacionados à cor. Um deles é o tint. O que o tint faz? Nota que ele já esverdeou. Ele pega mapear para branco e tenta recompor ou mapear para preto e recompor. No caso aqui a imagem está amarelada, então nós temos que setar a área amarelada para conseguirmos trabalhar tranquilamente com o arquivo. Então como é que a gente seta? Nós temos aqui o conta-gotas, quando clicamos nele ele volta à imagem original e eu vou pegar a área mais estourada da imagem, no caso ou no rosto ou no blazer. Vou pegar bem o blazer aqui que está bem branco. Pronto. Setei o meu branco na cena. Agora eu vou na quantidade de tinta e vou tirando o branco até chegar num ponto aceitável aqui. Outro recurso que a gente vai fazer é o balanço de branco. Nós vamos com o botão direito do mouse, adicionar efeito, correção de cores e balanço de branco. Adicionamos o balanço de branco, ele vai ficar aqui embaixo. Vamos mais uma vez setar o estouro da luz e começarmos a trabalhar de forma a corrigir. E pronto, já temos uma cena já corrigida. Para vocês verem os efeitos um sobre o outro, você quer desligar um efeito para ver como é que fica, ligar outro, é como se estivesse trabalhando num software de manipulação de imagem qualquer. Normalmente você tem esse olho aqui, ó. Eu apago o olho e vejo o efeito que está aceso. Eu clico no olho de novo, ele abre, o efeito se acende e há a correção. Então aqui a gente vê nitidamente que houve uma correção muito grande. Olha a pele dela, tem um estouro de amarelo, a gente conseguiu cortar isso num primeiro momento e conseguimos cortar no outro momento. Outro recurso que a gente também tem que pensar é a falta de luz, ou seja, uma iluminação muito escura. Como é que a gente corrige, né? No caso aqui, como eu falei, já coloquei um exemplo da iluminação bem pobre aqui. Então vamos botão direito do mouse, adicionar efeito, correção de cores e vamos em curvas. Na curvas a gente controla o canal vermelho, verde, o azul e o luma, que é a luminosidade. Por exemplo, se você tem uma cena muito vermelha, você vai e trabalha os tons de vermelhos, as curvas de vermelho. A mesma coisa, se você tem uma cena tendendo para o verde ou tendendo para o azul, você corrige. Nesse caso a iluminação. Então setamos no luma, ele vem aqui, cria um nó e vou trabalhando aqui, ó. Veja que a minha cena ela já vai sendo automaticamente iluminada. Evitem estouros como esse, ó. Você vai trabalhando a cena de modo que ela chegue no limite da coisa, sem precisar estourar.
Eu posso criar mais de um ponto. Eu venho a partir daqui e vou trabalhando, ó, eu tenho um equilíbrio mínimo. Mais uma vez, como é de costume, a gente sem o efeito, ou seja, a cena totalmente escura, e com o efeito, a cena totalmente iluminada. Houve uma correção considerável. Então, depois de corrigido e renderizada a imagem, nós vamos falar de transições. Lembra na primeira aula que a gente fez o corte seco? Cortou nos períodos onde a gente queria, colocamos um do lado do outro, ele fez o corte seco? No caso, agora, vai ser um pouco diferente. Em vez de usarmos uma trilha só, nós estamos usando duas. Vejam aqui o exemplo. Eu coloquei, fiz aquele corte que eu falei em 2 filmes, arrastei, cliquei para cá, só que eu coloquei numa trilha e outro na outra. Se eu passar o vídeo aqui, ó, não é preciso gastar dinheiro. então eu tenho 2 vídeos. Só que notem que é muito bruta a passagem de uma para outra e o ângulo. Precisamos de um apelo mais suave para resolver esse problema. Com isso, a gente tem que aproximar entre esses 2 vídeos aqui, trechos de vídeo. Eu aperto a tecla Ctrl e vou com o scroll do meu mouse e amplio até aqui. Se eu vier com a seta aqui, notem que aparece uma setinha verde. Ó. Se eu parar o mouse aqui perto, aparece uma setinha verde. Isso está me indicando que, se ao clicar, ele vai colocar uma transição. Eu clico aqui e ele coloca por padrão a transição dissolver, que é uma das transições mais utilizadas. Vamos ver como é que ficou o vídeo? Volto tudo aqui e toco. Você já sabe que para fazer uma boa gravação não é preciso gastar dinheiro. Então, com isso, você tem uma transição muito mais suave entre os 2 clipes. Já sem aquele corte seco bruto, você consegue ter agora. Caso você se interesse por outras transições, basta, aqui a gente seleciona, deleta, eu venho aqui no clipe, botão direito do mouse, adicionar transição. Nós temos as mais variadas aqui que você pode trabalhar. Caso você em casa, pode pesquisar uma por uma e ver qual lhe agrada. Eu, particularmente, eu gosto da padrão dissolver. Certo? Bem, gente, era isso que eu tinha que mostrar para vocês, certo? Trabalhamos com correção de cor, trabalhamos com correção de luz, inserimos uma transição e até a próxima. O Trolhar vai ficando por aqui. Até a próxima edição. Tchau.